Eu tinha 68 anos quando descobri que os últimos 42 anos da minha vida foram construídos sobre mentiras. Naquela manhã de abril, enquanto segurava o celular do meu marido Edilson nas mãos trêmulas, lendo mensagens de amor para outra mulher, senti meu mundo inteiro desabar. Ele dizia para ela que eu era velha, acabada, que ficava comigo só por pena. 42 anos de acordar cedo para fazer o café dele, de lavar, passar, cozinhar, cuidar de tudo. E eu era apenas pena. Mas naquele momento, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não iria aceitar aquilo em silêncio. Planejei cada passo da minha vingança com a precisão de quem tinha aprendido a ser paciente ao longo de décadas. Juntei provas, aliados, e quando finalmente confrontei meu marido e a amante dele, naquela pousada em Caldas Novas, vi o pânico nos olhos deles. O que eles não sabiam é que aquilo era apenas o começo. Esta é a história de como uma mulher de 68 anos transformou a maior traição da sua vida na sua maior libertação. Fique até o final para descobrir como consegui não apenas me vingar, mas renascer completamente, mais forte do que nunca imaginei ser possível. Meu nome é Carminha, tenho 68 anos, e naquela manhã de abril, em Itaúna, no interior de Minas Gerais, acordei antes do sol nascer, como sempre fiz durante os 42 anos de casamento com Edilson. A casa Naná ainda estava silenciosa, apenas o barulho do vento batendo nas folhas da goiabeira no quintal. E eu já estava na cozinha preparando o café, quando ouvi o celular dele vibrando sem parar em cima da mesinha da sala. Edilson tinha saído cedo para comprar pão fresco na padaria do seu Moacir, como fazia todo sábado de manhã, e tinha esquecido o aparelho ali, largado entre as revistas velhas e o controle da televisão. Peguei o telefone pensando em guardar, mas a tela acesa mostrava mensagem atrás de mensagem, e quando olhei o nome, vi escrito Neuza, com um coração vermelho do lado. Meu coração disparou. Não era um nome que eu conhecia, não era cliente dele, não era ninguém da família. E aquele coração ali me deu um aperto no peito que quase me fez largar o aparelho no chão. Mas não larguei. Abri as mensagens. E o que vi me fez tremer das mãos aos pés. Eram conversas íntimas, detalhadas, cheias de palavras que ele nunca mais tinha dito para mim há anos. Juras de amor, planos de se encontrarem, detalhes de hotéis, de tardes que ele dizia estar em reuniões de trabalho. Minha visão ficou embaçada. Senti minhas pernas fraquejarem. Precisei sentar na cadeira da sala antes de cair. Continuei lendo, uma mensagem atrás da outra. E quanto mais eu lia, mais meu mundo desabava. Ele dizia para ela que me amava só por pena, que eu era velha, acabada, que estava esperando-te o momento certo para ir embora, que queria construir uma vida nova com ela, longe daqui, longe de mim. Cada palavra era uma facada. 42 anos de casamento, de acordar cedo para fazer o café dele do jeito que ele gostava, de lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, dos filhos, de tudo. E ali estava ele, chamando tudo isso de pena. Eu poderia ter chorado, poderia ter gritado, mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Uma raiva fria, calculista, tomou conta de mim. Peguei meu próprio celular, fotografei cada mensagem, cada conversa, cada foto que eles tinham trocado e guardei tudo em uma pasta escondida. Depois, coloquei o telefone dele exatamente onde estava. Voltei para a minha cozinha e quando Edilson chegou com o pão quentinho, eu estava lá, sorrindo, servindo café, como se nada tivesse acontecido. Ele me beijou no rosto, como sempre fazia. Disse bom dia com aquela voz tranquila de sempre e sentou para tomar café enquanto lia o jornal. Eu o observava por cima da xícara de café, vendo cada gesto dele, cada expressão, e pensava em como ele conseguia fingir tão bem, como conseguia me olhar nos olhos e mentir com tanta facilidade. Edilson sempre foi um homem metódico,
organizado. Trabalhava como contador em um escritório pequeno no centro da cidade. Tinha uma reputação impecável. Era respeitado na igreja que frequentávamos todo domingo. Todos o viam como exemplo de homem de família, de homem honrado. E eu, Carminha, era a esposa dedicada, a costureira que tinha clientela fiel há décadas. As senhoras da cidade confiavam em mim para fazer vestidos de festa, ajustar roupas, consertar o que estava rasgado. Minha vida sempre foi simples, transparente, sem segredos. Mas agora eu descobria que a vida dele era uma mentira completa. Terminamos o café em silêncio, como tínhamos feito centenas de vezes. E ele foi para o quarto trocar de roupa. Disse que ia ao escritório resolver uns papéis, mesmo sendo sábado. Eu sabia que era mentira. Sabia que ia encontrar ela. Fiquei na sala, olhando pela janela enquanto ele saía de carro. E quando o vi desaparecer na esquina, sentei no sofá e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei por mim, pela mulher que eu tinha sido, pela ingenuidade de acreditar que nosso casamento era sólido, pela dor de descobrir que tudo era farsa. Mas depois que sequei as lágrimas, fiz uma promessa para mim mesma. Eu não seria a esposa traída que chora em silêncio e aceita a humilhação. Eu seria a Carminha estrategista, a Carminha que lutaria pela própria dignidade. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em tudo. Cada vez que Edilson saía, eu anotava o horário, para onde ele dizia que ia, quando voltava. Comecei a revirar gavetas, procurar recibos, qualquer coisa que me desse mais informações. E encontrei. Escondidos no porta-luvas do carro, achei recibos de motel, de restaurantes caros, de presentes que ele nunca me deu. Guardei tudo. Fotografei tudo. Fui montando meu arsenal de provas porque sabia que quando chegasse a hora de confrontar, eu precisaria de cada pedaço de evidência. Uma semana depois da descoberta, recebi a visita de Dona Geralda, uma das minhas clientes mais antigas. Uma senhora de 72 anos que sempre foi fofoqueira, mas de bom coração. Ela veio trazer um vestido para eu ajustar. E enquanto tomávamos café na minha cozinha, ela soltou um comentário que me gelou. Disse que tinha visto Edilson saindo de um motel na rodovia, perto de Divinópolis, com uma mulher de cabelos curtos e óculos escuros. Na hora fingi surpresa. Disse que devia ser engano, que Edilson nunca faria isso. Mas por dentro, eu sabia que era verdade. Dona Geralda insistiu que tinha certeza, que reconheceu o carro dele, e eu agradeci pela preocupação, mas mudei de assunto rapidamente. Quando ela foi embora, sentei na máquina de costura e fiquei olhando para a rua através da janela, vendo a vida passar lá fora, as pessoas caminhando, conversando, vivendo suas vidas normais, enquanto a minha estava desmoronando por dentro. Decidi que precisava saber mais sobre essa Neuza. Nos dias seguintes, sempre que Edilson saía e deixava o celular em casa, o que raramente acontecia, eu aproveitava para ler as conversas. Foi assim que descobri que ela era gerente de uma agência bancária em Divinópolis, cidade vizinha a uns 30 quilômetros daqui. Descobri também que ela era casada, tinha 2 filhos adolescentes, e que conheceu Edilson em um curso de capacitação financeira que ele fez no ano anterior. As conversas entre eles eram repletas de planos, de sonhos de ficarem juntos, de como ela também estava infeliz no casamento e queria recomeçar. Eles se falavam todos os dias, trocavam mensagens carinhosas, fotos, áudios. Era como se eu não existisse, como se 42 anos de história não significassem nada. Minha filha Jandira, de 38 anos, professora de matemática, morava em Belo Horizonte e vinha me visitar uma vez por mês. Em uma dessas visitas, em maio, ela percebeu que eu estava diferente, mais quieta, mais distante. Perguntou se estava tudo bem. E eu menti. Disse que era só cansaço, que estava com muitas encomendas de costura. Jandira sempre foi perceptiva, herdou isso de mim, mas não insistiu.
Não contei para ela porque ainda estava processando tudo. Ainda estava planejando o que fazer. Meu filho Wellington, de 35 anos, engenheiro civil, morava em São Paulo e raramente dava notícias. Sempre foi mais distante, mais focado na carreira. E eu sabia que não poderia contar com ele para apoio emocional em algo assim. Durante os meses de maio e junho, mantive a farsa do casamento feliz. Acordava cedo, fazia café, cuidava da casa, atendia minhas clientes, ia à igreja aos domingos de braços dados com Edilson, sorria para os vizinhos, fingia que tudo estava bem, mas por dentro eu estava morrendo um pouco a cada dia. Cada vez que ele chegava em casa e me beijava, eu sentia nojo. Cada vez que ele deitava ao meu lado na cama, eu ficava rígida, tensa, imaginando se ele tinha estado com ela naquele dia. E o pior era saber que ele nem percebia meu sofrimento, tão absorto que estava na própria traição. Foi em junho que decidi procurar um advogado. Mas não qualquer advogado de Itaúna, porque aqui todo mundo se conhece, todo mundo fofoca. E eu não queria que ninguém soubesse antes da hora certa. Peguei um ônibus para Belo Horizonte. Disse para Edilson que ia visitar Jandira. E marquei consulta com um advogado especializado em divórcio, que uma conhecida me recomendou. Sentei na sala dele, um homem de uns 50 anos chamado Dr. Renato, e desabafei tudo. Mostrei as fotos das conversas, os recibos, tudo que tinha juntado. Ele ouviu com atenção, fez anotações e me disse que eu tinha um caso muito forte, que conseguiria o divórcio e uma partilha justa dos bens. Mas quando ele falou em partilha justa, algo dentro de mim se revoltou. Eu não queria apenas o divórcio. Eu queria que Edilson pagasse pelo que fez. Queria que sentisse na pele a humilhação, a dor, a sensação de ter tudo destruído. O Dr. Renato percebeu minha expressão e disse que entendia que muitas mulheres na minha situação queriam mais do que apenas separar os bens. Queriam justiça de verdade. E foi ali, naquele escritório, que comecei a planejar minha vingança de verdade. Voltei para Itaúna naquele mesmo dia, com a cabeça fervilhando de ideias. E Edilson nem percebeu que eu tinha ido a Belo Horizonte. Acreditou piamente que passei o dia com Jandira. Nos dias seguintes, comecei a investigar mais sobre Neuza. Queria saber quem era essa mulher que tinha destruído meu casamento. Quem era essa pessoa que achava que podia ficar com meu marido sem consequências? Descobri, através das conversas no celular dele, que ela morava em um condomínio simples em Divinópolis, que dirigia um carro popular, que tinha uma rotina previsível. Saía de casa às 7 da manhã para trabalhar no banco e voltava por volta das 6 da tarde. Descobri também o nome do marido dela, Silas, que trabalhava como gerente de uma loja de autopeças no centro de Divinópolis. Quanto mais eu sabia sobre ela, mais eu entendia que Neuza não era apenas a amante. Ela tinha uma vida completa, uma família, e estava disposta a jogar tudo isso fora por Edilson, assim como ele estava disposto a jogar fora nossa história. Em julho, Edilson começou a ficar mais descuidado. As mentiras ficaram mais frequentes, mais mal elaboradas. Dizia que precisava trabalhar até tarde, que tinha que viajar para reuniões, que tinha compromissos urgentes. E eu apenas sorria e dizia que tudo bem, que confiava nele. Mas cada mentira que ele contava era mais uma prova que eu guardava, mais uma munição para quando chegasse a hora. Foi nesse mesmo mês que descobri algo que me deixou ainda mais furiosa. Estava procurando uns documentos no escritório dele em casa, onde ele guardava papéis de trabalho, quando encontrei extratos bancários de uma conta que eu não conhecia. Abri os extratos e vi que era uma conta conjunta entre ele e Neuza, aberta havia mais de um ano, e que ele vinha depositando dinheiro regularmente, quantias pequenas, R$ 200 aqui, 300 ali, mas que ao longo dos meses tinham somado quase R$ 25 mil. Era dinheiro nosso,
dinheiro que ele tirava do orçamento familiar, que ele dizia estar guardando para nossa aposentadoria, para quando parássemos de trabalhar e pudéssemos viajar, aproveitar a vida. Tudo mentira. Ele estava construindo um futuro com ela, usando o dinheiro que deveria ser nosso. Fotografei cada extrato, cada comprovante. Guardei tudo na mesma pasta secreta do meu celular e coloquei os papéis exatamente onde estavam. Naquela noite, quando Edilson chegou em casa, jantamos juntos como sempre. Ele falou sobre o dia de trabalho, reclamou de clientes difíceis e eu fingi interesse, fiz perguntas, agi como a esposa atenciosa que sempre fui. Mas por dentro, eu estava planejando cada detalhe da minha vingança. Nos finais de semana de julho, comecei a me aproximar mais das amigas da igreja. Mulheres que conhecia há anos, mas com quem nunca tinha tido muita intimidade. Participei mais dos grupos de oração, dos cafés da tarde, das conversas depois da missa. E nessas conversas, comecei a plantar sementes, comentários sutis sobre como Edilson andava distante, como ele passava muito tempo fora, como eu me sentia sozinha. Não falei diretamente sobre traição. Apenas criei uma narrativa de esposa abandonada emocionalmente e vi a comoção nos olhos daquelas mulheres, a solidariedade, o apoio. Sabia que quando a verdade viesse à tona, eu já teria o apoio delas. Já teria construído minha rede de proteção. Foi em agosto que aconteceu algo que quase destruiu meu plano. Estava costurando na sala. Era uma tarde de terça-feira, quando o telefone fixo tocou. Atendi, e do outro lado uma voz feminina perguntou pelo Edilson. Disse que ele não estava, que estava no trabalho, e a mulher desligou sem dizer mais nada. Mas eu reconheci a voz. Era Neuza. Ela tinha ligado para minha casa, tinha discado meu número, talvez por engano, talvez achando que era o celular dele. Meu coração disparou. Peguei meu celular, procurei nas conversas que tinha fotografado e achei o número dela. Esperei uns 20 minutos, respirei fundo e liguei de volta. Quando ela atendeu, coloquei minha voz mais doce, mais profissional, e disse que era da Cooperativa de Crédito de Itaúna, que estava ligando para oferecer condições especiais de empréstimo para gerentes bancários. Neuza acreditou. Começou a fazer perguntas sobre taxas, sobre prazos. E eu, com toda a calma do mundo, disse que seria melhor conversarmos pessoalmente, que eu poderia ir até Divinópolis na agência dela para apresentar as propostas. Ela topou. Marcamos para a quinta-feira seguinte, às 3 da tarde. Quando desliguei, minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma emoção estranha, uma mistura de raiva e excitação. Eu ia conhecer Neuza pessoalmente, ia olhar nos olhos da mulher que estava roubando meu marido. Na quinta-feira, vesti minha melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca. Prendi o cabelo em um coque, coloquei óculos de grau que raramente usava e peguei o ônibus para Divinópolis. Cheguei na agência bancária às 3 em ponto, me apresentei na recepção, dizendo que tinha reunião marcada com a gerente Neuza, e me levaram até a sala dela. Quando entrei e vi Neuza pela primeira vez, foi como levar um soco no estômago. Ela era bonita, mais nova que eu. Devia ter uns 50 anos, cabelos curtos e bem cuidados, maquiagem discreta, roupa elegante. E quando sorriu para mim e apertou minha mão, senti uma vontade enorme de gritar, de jogar tudo na cara dela, de dizer que eu sabia de tudo, mas não fiz nada disso. Sentei na cadeira em frente à mesa dela, abri a pasta que tinha levado com papéis aleatórios sobre empréstimos que tinha imprimido da internet e comecei a falar sobre taxas de juros, sobre prazos, sobre garantias. Neuza ouvia com atenção, fazia perguntas, anotava coisas e eu a observava, cada gesto, cada expressão, tentando entender o que Edilson via nela. O que fazia dele querer jogar tudo fora por aquela mulher? A reunião durou quase 1 hora. No final, Neuza disse que ia pensar na proposta e me daria um retorno.
agradeceu minha visita e nos despedimos com um aperto de mão. Quando saí daquela agência, precisei sentar em um banco na praça em frente, porque minhas pernas estavam bambas. Tinha acabado de conhecer minha inimiga de perto. Tinha olhado nos olhos dela. Tinha conversado como se fôssemos duas profissionais, discutindo negócios. E ela não fazia ideia de quem eu era realmente. Aquilo me deu uma sensação de poder que eu nunca tinha sentido antes. Voltei para Itaúna determinada a seguir em frente com meu plano. Naquela noite, Edilson chegou em casa mais cedo que o normal. Parecia feliz, animado. E durante o jantar, soltou a bomba. Disse que precisaria viajar a trabalho para São Paulo na semana seguinte. Que tinha um curso de atualização profissional importante, que ficaria fora por 5 dias. Eu sabia que era mentira. Sabia porque tinha visto as mensagens entre ele e Neuza, planejando uma viagem juntos. Não para São Paulo, mas para Caldas Novas, uma cidade turística em Goiás famosa pelas águas termais. Eles tinham reservado uma pousada romântica. Tinham feito planos de passeios, de jantares, de dias inteiros juntos, longe de tudo e de todos. Quando Edilson me contou sobre a viagem, fingi surpresa. Disse que tudo bem, que ele merecia esse curso, que eu ficaria bem sozinha. Ele pareceu aliviado. Me beijou na testa, disse que ia sentir minha falta. E eu sorri, mas por dentro estava arquitetando o próximo passo do meu plano. No dia seguinte, peguei o ônibus novamente para Divinópolis. Mas dessa vez não fui ao banco. Fui até a loja de autopeças onde Silas, marido de Neuza, trabalhava. Entrei na loja. Pedi para falar com o gerente. E quando Silas apareceu, um homem de uns 55 anos, alto, de óculos, com aparência cansada, pedi se podíamos conversar em particular. Ele estranhou, mas me levou até uma pequena sala nos fundos da loja. Fechei a porta, respirei fundo e disse que precisava contar algo importante sobre essa esposa dele. A expressão de Silas mudou na hora. Ficou tenso, sério, e pediu que eu falasse. Então contei tudo. Disse quem eu era. Disse que era casada com Edilson. Contei sobre a traição. Mostrei as provas no meu celular. As conversas, as fotos, os planos de viagem. Silas ficou branco. Sentou na cadeira, tirou os óculos, passou a mão no rosto. E por um momento pensei que ele fosse me mandar embora, que fosse não acreditar. Mas então ele olhou para mim com olhos cheios de lágrimas e disse que já desconfiava, que Neuza tinha mudado nos últimos meses, mais distante, mais arrumada, sempre com desculpas para sair, para fazer horas extras, e que ele tinha sido covarde demais para investigar, com medo de confirmar o que já suspeitava. Ficamos ali, os dois traídos, compartilhando nossa dor, nossa raiva, nossa humilhação. E foi nesse momento que nasceu nossa aliança. Silas e eu conversamos por mais de 2 horas naquela sala, nos fundos da loja de autopeças. Ele me contou como conheceu Neuza, como tinham se casado jovens, como construíram uma vida juntos, criaram 2 filhos e como nos últimos meses ela tinha se tornado uma estranha. Contou que ela alegava estar estressada com o trabalho, que precisava de espaço, que ele não a entendia mais e que sempre que ele tentava se aproximar, ela o afastava com desculpas vazias. Reconheci cada palavra, cada situação, porque era exatamente o que Edilson fazia comigo. Eles usavam o mesmo roteiro de mentiras, as mesmas desculpas gastas, e nós, os cônjuges traídos, tínhamos engolido tudo em silêncio, com medo de enfrentar a verdade. Mas agora a verdade estava escancarada na nossa frente. E Silas estava devastado. Chorou ali, na minha frente. Um homem feito chorando pela traição da esposa. E eu segurei a mão dele. Dividi aquela dor. Porque era a mesma dor que eu sentia. Quando ele se acalmou, olhou para mim e perguntou o que eu pretendia fazer. Contei sobre meu plano de confrontar os dois durante a viagem para Caldas Novas, de aparecer lá e acabar com a farsa de uma vez por todas.
Silas ficou em silêncio por um momento, processando, e então disse que queria ir comigo, que queria estar lá quando eles fossem confrontados, que precisava olhar nos olhos de Neuza e dizer que sabia de tudo. Concordei. Marcamos tudo nos mínimos detalhes. A viagem deles seria na semana seguinte, de sexta a terça-feira, 5 dias em Caldas Novas. Eu e Silas viajaríamos no sábado de manhã. Chegaria lá no início da tarde, reservaríamos um quarto na mesma pousada e esperaríamos o momento certo para confrontar. Silas disse que conseguiria se ausentar do trabalho, que daria uma desculpa qualquer. E eu também já tinha meu álibi pronto. Diria para as vizinhas que ia visitar uma prima em Goiânia. Quando saí daquela loja, senti que finalmente não estava mais sozinha nessa batalha. Tinha um aliado, alguém que entendia minha dor e compartilhava do mesmo desejo de justiça. A semana seguinte passou devagar. Cada dia parecia ter 48 horas. Edilson estava eufórico. Arrumou a mala com cuidado, comprou roupas novas. Estava diferente, mais animado do que eu tinha visto em anos. Na quinta-feira à noite, véspera da viagem dele, jantamos juntos. E ele me agradeceu por ser tão compreensiva, por apoiar a carreira dele, por ser uma esposa tão dedicada. Cada palavra era como veneno. Sorri, disse que ele merecia, que queria vê-lo feliz. E ele me abraçou, me beijou e foi dormir tranquilo, sem fazer ideia do que estava por vir. Na sexta-feira de manhã, Edilson saiu de casa às 6 horas. Disse que o curso começava cedo, que ia direto para São Paulo de carro e que me ligaria quando chegasse. Despediu-se com um beijo no rosto, pegou a mala, entrou no carro e foi embora. Fiquei na janela vendo ele ir, e quando o carro desapareceu na esquina, respirei fundo. O plano estava em andamento. No sábado de manhã, peguei uma mala pequena, coloquei algumas roupas, documentos, dinheiro e saí de casa dizendo às vizinhas que ia passar uns dias com uma prima em Goiânia. Peguei o ônibus para Divinópolis, onde encontrei Silas no terminal rodoviário. Ele estava tenso, nervoso, mas determinado. Alugamos um carro porque seria mais prático do que depender de ônibus e pegamos a estrada para Caldas Novas. Eram quase 400 quilômetros de viagem, umas 5 horas de estrada. E durante todo o caminho, conversamos sobre nossas vidas, nossos casamentos, nossos arrependimentos. Silas me contou que amava Neuza, que tinha dado tudo por ela, trabalhado duro para sustentar a família, para dar conforto aos filhos, e que nunca imaginou que ela seria capaz de trair. Eu disse a mesma coisa sobre Edilson. Tinham sido 42 anos de dedicação, de fidelidade, de construção conjunta, e tudo tinha sido jogado fora por uma paixão barata, por encontros escondidos em motéis de beira de estrada. Chegamos em Caldas Novas no início da tarde. A cidade estava cheia de turistas, o sol brilhava forte, as ruas estavam movimentadas e havia um clima de férias no ar que contrastava completamente com o que eu sentia por dentro. Silas tinha conseguido descobrir o nome da pousada, onde Edilson e Neuza estavam hospedados. Uma pousada pequena, mas charmosa, com piscinas de água quente e vista para o cerrado. Fomos até lá, entramos na recepção como se fôssemos um casal normal procurando hospedagem e pedimos um quarto. A recepcionista, uma moça jovem e simpática, nos mostrou as opções e escolhemos um quarto no mesmo andar onde Edilson e Neuza estavam. Fizemos check-in, subimos para o quarto e ali, sentados na cama olhando um para o outro, caiu a ficha do que estávamos prestes a fazer. Silas estava pálido, suando frio, e perguntou se eu tinha certeza de que queria seguir em frente. Olhei para ele e disse que nunca tinha tido tanta certeza de nada na vida. Passamos a tarde no quarto, esperando. Por volta das 6 da tarde, Silas saiu para dar uma volta pela pousada, para tentar localizar onde Edilson e Neuza estavam. Voltou meia hora depois dizendo que tinha visto os dois na piscina, rindo, abraçados, completamente à vontade,
como se fossem um casal apaixonado em lua de mel. A descrição me fez sentir náusea. Respirei fundo, segurei as lágrimas e disse que era hora de agir. Descemos para o restaurante da pousada, que ficava ao lado da área das piscinas, e sentamos em uma mesa estratégica, de onde conseguíamos ver a entrada, mas também a área externa. Pedimos água. Nem tínhamos fome. Apenas esperamos. Às 7:30 da noite, eles apareceram. Edilson e Nelsa entraram no restaurante de mãos dadas. Ela estava com um vestido leve e florida. Ele com uma camisa de botão que eu mesma tinha passado uma semana antes. E os dois riam de algo, completamente alheios ao que estava prestes a acontecer. O maître os levou até uma mesa perto da janela, romântica, com velas, e eles sentaram um de frente para o outro. Foi quando Edilson olhou para o lado e seus olhos encontraram os meus. A expressão no rosto dele mudou instantaneamente. O sorriso sumiu. O rosto ficou branco. E ele arregalou os olhos como se tivesse visto um fantasma. Neusa percebeu a mudança nele. Virou para ver o que ele estava olhando. E quando me viu, e viu Silas ao meu lado, empalideceu também. Por um momento ninguém se moveu. O restaurante continuava movimentado ao nosso redor. Garçons passando, outros casais conversando, música ambiente tocando. Mas ali, entre as nossas mesas, o tempo parou. Então me levantei. Silas me seguiu. Caminhamos até a mesa deles com passos firmes. E quando chegamos ali, Edilson tentou se levantar. Tentou dizer alguma coisa. Mas eu levantei a mão e disse para ele ficar quieto e sentar. Minha voz estava calma, firme, sem tremer. E aquilo pareceu assustá-lo mais do que se eu estivesse gritando. Silas puxou uma cadeira de uma mesa vazia ao lado e sentamos ali, os 4, em uma mesa para 2 que de repente virou uma mesa de acerto de contas. Olhei para Edilson nos olhos e disse, com a voz mais fria que consegui, que a farsa tinha acabado, que eu sabia de tudo, que tinha provas de tudo, que tinha visto as mensagens, os recibos de motel, os extratos da conta conjunta que ele tinha aberto com Neusa, que sabia do dinheiro desviado, dos planos deles de ficarem juntos. Edilson tentou negar. Começou a gaguejar alguma desculpa patética sobre mal entendido, sobre serem apenas amigos. Mas eu o cortei, mostrando meu celular com as capturas de tela das conversas mais íntimas entre eles. Neusa estava em choque, olhando para Silas com olhos arregalados. E Silas, com a voz tremendo de raiva contida, perguntou quanto tempo fazia que ela estava mentindo para ele. Quanto tempo fazia que estava traindo a família. As pessoas nas mesas ao redor começaram a perceber que algo estava errado. Os garçons pararam de circular perto da nossa mesa. E o clima ficou tenso, pesado. Neusa começou a chorar, daquele jeito dramático, soluçando alto, dizendo que era tudo um engano, que ela amava Silas, que nunca quis machucar ninguém. Mas Silas não estava comprando aquelas lágrimas. Levantou-se e bateu a mão na mesa fazendo os talheres tilintarem e disse que queria o divórcio, que ela tinha destruído tudo que eles construíram e que não queria mais vê-la quando voltasse para Divinópolis. Edilson finalmente encontrou a voz e tentou me pegar pela mão. Disse meu nome com aquela voz melosa que usava quando queria algo. Pediu que conversássemos com calma, em particular. Mas eu puxei minha mão com força e disse que não havia mais nada para conversar, que na segunda-feira de manhã meu advogado entraria com pedido de divórcio litigioso, que eu lutaria por cada centavo, por cada bem que tínhamos construído juntos, e que toda Itaúna saberia o tipo de homem que ele realmente era. A expressão dele mudou de súplica para raiva. Disse que eu estava sendo dramática, que estava fazendo um escândalo desnecessário, que as pessoas estavam olhando. Respondi que não me importava quem estava olhando, que ele deveria ter pensado nisso antes de trair nossa história toda. Me levantei, Silas me acompanhou e saímos daquele restaurante deixando os dois ali, destruídos, expostos, exatamente como eu queria que se sentissem. Subimos para nosso quarto
E assim que fechei a porta, minhas pernas fraquejaram. Sentei na cama e finalmente deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de libertação. Silas sentou ao meu lado e disse que tinha feito a coisa certa, que tinha sido corajosa. E eu agradeci por ele ter estado ali comigo, porque, sozinha, talvez, não tivesse tido forças. Passamos a noite acordados, conversando, planejando os próximos passos. Silas disse que voltaria para Divinópolis no dia seguinte de manhã, que precisava conversar com os filhos, que eles mereciam saber a verdade antes que ouvissem de outras pessoas. Eu decidi ficar mais um dia em Caldas Novas. Não queria pegar a estrada no mesmo dia. Precisava processar tudo, recuperar as energias para o que viria pela frente. No domingo de manhã, despedi-me de Silas. Agradecemos um ao outro pelo apoio e ele foi embora. Passei o dia sozinha no quarto, pensando em tudo, repassando as cenas do dia mais anterior e me preparando mentalmente para voltar a Itaúna e enfrentar as consequências. Edilson tentou me ligar várias vezes, mandou mensagens desesperadas, pedindo que conversássemos, mas eu bloqueei o número dele. Não queria ouvir desculpas, não queria mais mentiras. Na segunda-feira de manhã, peguei o ônibus de volta para Divinópolis e de lá para Itaúna. Cheguei em casa no final da tarde e, para minha surpresa, Edilson não estava lá. A casa estava vazia, silenciosa, e havia um bilhete em cima da mesa da cozinha dizendo que ele precisava de um tempo, que ia ficar uns dias fora para pensar. Amassei o bilhete e joguei no lixo. Na terça-feira de manhã, como prometido, liguei para o Dr. Renato, meu advogado em Belo Horizonte, e dei início ao processo de divórcio. Enviei todas as provas por e-mail, as conversas, os recibos, os extratos bancários, tudo. Ele disse que o caso era muito sólido, que eu conseguiria não apenas o divórcio, mas também uma compensação justa, e que começaria a trabalhar nisso imediatamente. Naquela mesma semana, Jandira me ligou. Disse que precisava me ver urgentemente, que tinha algo importante para contar. Meu coração apertou. Achei que talvez ela tivesse descoberto sobre o caso do pai de alguma forma. Mas, quando ela chegou em Itaúna no sábado seguinte, vi que era outra coisa. Ela estava radiante, com aquele brilho especial no rosto. E antes mesmo de sentar, disse que estava grávida, que ia me dar meu primeiro neto. Deveria ter sido o momento mais feliz da minha vida. Deveria ter pulado de alegria, abraçado minha filha, comemorado. Mas naquele momento, com tudo que estava vivendo, com a dor da traição ainda tão fresca, apenas consegui chorar. Chorei muito. Jandira ficou assustada, achou que eu estava triste com a notícia. E foi quando desabei. Contei tudo para ela. Mostrei as provas, contei sobre a viagem a Caldas Novas, sobre o confronto, sobre o divórcio que estava em andamento. Jandira ficou em choque. Sentou no sofá, pálida, processando tudo que eu tinha acabado de contar. Então, a raiva tomou conta dela. Pegou o celular. Disse que ia ligar para o pai, que ia gritar com ele, que ele não merecia ser chamado de pai, muito menos de avô. Mas eu segurei a mão dela e pedi que não fizesse isso, que deixasse as coisas seguirem seu curso, que eu tinha um plano e precisava que ela confiasse em mim. Jandira respirou fundo, guardou o celular e me abraçou forte. Disse que estava do meu lado, que me apoiaria em tudo e que o pai teria que lidar com as consequências dos próprios atos. Ficamos juntas naquele fim de semana, conversando, planejando, e foi reconfortante ter minha filha ali comigo, me dando força. Na segunda-feira, Edilson finalmente apareceu. Estava abatido, com olheiras fundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Entrou em casa como um cachorro sem dono. Olhou para mim com olhos suplicantes e começou a pedir perdão. Disse que tinha sido um idiota, que tinha cometido o maior erro da vida dele, que Nelsa não significava nada, que era a mim que ele amava, que queria consertar tudo. Ouvi tudo em silêncio, de braços cruzados,
encostada na parede da sala. Quando ele terminou de falar, peguei uma pasta que estava em cima da mesa de centro e joguei no colo dele. Era uma pasta com todas as provas organizadas, cada conversa impressa, cada recibo, cada extrato bancário, tudo catalogado, datado, pronto para ser apresentado em tribunal. Disse a ele que o divórcio seria litigioso, que eu não aceitaria acordo, que lutaria por cada centavo do que era meu por direito, e que ele teria que explicar para toda Itaúna, para os amigos da igreja, para os clientes dele, por que nosso casamento tinha acabado. Edilson tentou argumentar. Disse que eu estava sendo vingativa, que estava agindo por raiva, que deveríamos tentar terapia de casal, aconselhamento, qualquer coisa. Mas eu estava irredutível. Disse que ele tinha 48 horas para sair de casa, para arrumar suas coisas e ir embora. E que se ele não saísse por bem, eu chamaria ajuda para tirá-lo à força. Edilson saiu daquela audiência destruído. A expressão no rosto dele era de derrota total, e pela primeira vez desde que tudo tinha começado, vi que ele realmente tinha entendido que tinha perdido. Perdido a mim, perdido a casa, perdido o respeito da comunidade, perdido tudo. Mas eu não senti pena. Senti justiça. Em novembro, o divórcio foi finalmente homologado. 42 anos de casamento terminaram oficialmente em uma sala fria de tribunal, com a assinatura de uma juíza e o bater de um carimbo. Saí dali sendo novamente Carminha Rodrigues, sem o sobrenome dele, sem os laços que me prendiam a um homem que tinha me traído e humilhado. A sensação era estranha, um misto de libertação e luto, porque mesmo sabendo que era o certo, ainda doía encerrar uma história tão longa. Edilson tentou me procurar algumas vezes depois do divórcio. Mandava mensagens, ligava, aparecia em lugares que ele sabia que eu frequentava, sempre com aquela cara de arrependimento, sempre querendo conversar. Mas eu o ignorava completamente. Bloqueei o número dele, mudei meus horários de ir à igreja, evitava lugares onde pudesse encontrá-lo. Não queria mais nada com aquele homem, nem ódio, nem mágoa. Apenas indiferença. A vida em Itaúna começou a se ajustar à nova realidade. As fofocas eventualmente diminuíram. Surgiram outros escândalos para ocupar a boca das pessoas. E eu, aos poucos, fui reconstruindo minha rotina. Continuei costurando, ganhando meu dinheiro, sendo independente. Algumas clientes nunca mais voltaram. As que eram amigas de Edilson, ou que achavam que divórcio era pecado. Mas outras apareceram. Mulheres que me admiravam pela coragem de ter enfrentado a traição de cabeça erguida. Jandira vinha me visitar todo fim de semana. A gravidez estava avançando bem. Ela já estava com 5 meses. A barriga começando a aparecer. E ver minha filha assim, gerando uma nova vida, me dava forças para seguir em frente. Conversávamos por horas sobre o bebê, sobre nomes, sobre como seria ser avó. E nesses momentos eu conseguia esquecer a dor e focar no futuro. Wellington, meu filho, finalmente deu as caras em novembro. Ligou dizendo que tinha sabido do divórcio por Jandira e que queria vir me visitar. Fiquei surpresa porque Wellington nunca foi de demonstrar afeto ou preocupação, mas disse que seria bem-vindo. Ele chegou no sábado seguinte, dirigindo desde São Paulo. E quando entrou em casa, me abraçou forte pela primeira vez em anos. Pediu desculpas por ter sido ausente, por não ter percebido que eu estava passando por tudo aquilo sozinha. E disse que queria estar mais presente dali em diante. Conversamos a noite toda. Contei para ele tudo o que tinha acontecido. Mostrei as provas, expliquei o processo de divórcio. E Wellington ouviu tudo com atenção. No final, ele disse que estava orgulhoso de mim, que eu tinha sido forte, corajosa e que muitas mulheres não teriam tido a mesma atitude. Aquelas palavras vindas do meu filho, que sempre foi tão distante, me aqueceram o coração de um jeito que eu não esperava. Em dezembro, aconteceu algo que mudou tudo.
Jandira entrou em trabalho de parto 3 semanas antes do previsto. Recebi a ligação dela às 2 da madrugada, dizendo que estava no hospital em Belo Horizonte, que o bebê estava vindo e que queria que eu estivesse lá. Peguei as primeiras roupas que encontrei, chamei um táxi e fui direto para a rodoviária. Peguei o primeiro ônibus para Belo Horizonte e durante todo o trajeto rezei para que tudo corresse bem, para que minha filha e meu neto ficassem bem. Cheguei no hospital às 7 da manhã. Jandira ainda estava em trabalho de parto. E fiquei na sala de espera com o marido dela, Roberto, um homem bom que amava minha filha de verdade. Às 10h15 da manhã, nasceu Arthur, meu primeiro neto. 3 quilos e 200 gramas de pura perfeição. Quando a enfermeira me levou para ver Jandira e o bebê, e quando peguei Arthur no colo pela primeira vez, senti uma paz que não sentia há meses, talvez anos. Olhei para aquele rostinho pequeno, aqueles olhinhos fechados, aquelas mãozinhas minúsculas, e entendi que a vida continuava, que mesmo depois de tanta dor, de tanta traição, de tanto sofrimento, ainda havia beleza, ainda havia amor, ainda havia razão para seguir em frente. Fiquei em Belo Horizonte por 1 semana, ajudando Jandira com o bebê, cozinhando, limpando, fazendo tudo que uma mãe faz. E naqueles dias, cuidando do meu neto, vendo minha filha na maternidade, percebi que tinha construído algo muito maior do que um casamento fracassado. Tinha construído uma família, tinha criado filhos bons, e agora tinha um neto que levaria meu sangue para frente. Voltei para Itaúna renovada, com energia nova. O Natal estava chegando, e pela primeira vez em 42 anos, eu passaria a data sozinha, sem Edilson. Pensei que seria triste, que sentiria a falta da tradição. Mas quando o dia chegou, Jandira, Roberto e o pequeno Arthur vieram passar comigo. E Wellington também apareceu de surpresa. Fizemos uma ceia simples, conversamos, rimos, e eu segurei Arthur no colo, enquanto cantávamos canções natalinas. Foi um dos natais mais felizes da minha vida, porque era genuíno, era real, era só amor, sem mentiras, sem máscaras. Em janeiro recebi a primeira parcela da pensão que Edilson tinha que me pagar. O dinheiro caiu na minha conta exatamente no dia combinado, e eu usei parte dele para reformar a cozinha da casa, algo que tinha querido fazer há anos, mas que Edilson sempre dizia que não era prioridade. Pintei as paredes de amarelo claro, troquei os armários velhos por outros mais modernos, coloquei um piso novo e, quando terminei, olhei para aquela cozinha transformada e vi um símbolo da minha própria transformação. Foi também em janeiro que descobri, através de uma conhecida que tinha parentes em Divinópolis, que Edilson tinha se mudado para lá, que estava vivendo sozinho em um apartamento pequeno, que tinha perdido vários clientes do escritório de contabilidade, porque ninguém mais confiava nele, e que tinha sido afastado das funções na igreja por conduta inadequada. A notícia não me trouxe alegria nem tristeza, apenas a confirmação de que ações têm consequências, e que ele estava colhendo o que tinha plantado. Sobre Neuza, soube por Milena, que me ligou em fevereiro para dar notícias, que ela tinha saído da clínica de tratamento. Estava morando com a irmã, fazendo terapia, tentando reconstruir a relação com os filhos. O divórcio dela com Silas tinha sido finalizado também, e ela estava procurando emprego, tentando recomeçar. Desejei mentalmente que ela conseguisse, não porque a tinha perdoado, mas porque entendi que carregar ódio só me machucaria. Os meses de fevereiro e março foram de reconstrução silenciosa. Acordava todo dia com um propósito, mesmo que fosse apenas costurar, cuidar da casa ou caminhar até a praça para tomar sol. A rotina simples me fazia bem, me dava estrutura. As manhãs eram minhas preferidas. Quando Itaúna ainda estava acordando, o ar fresco entrava pela janela da cozinha e eu tomava café sozinha, sem pressa, sem precisar agradar ninguém.
Comecei a perceber pequenas mudanças em mim mesma. Estava mais leve, apesar de tudo. Ria mais facilmente, principalmente quando Jandira me mandava vídeos do Arthur, dando risadinhas ou tentando pegar os próprios pezinhos. Voltei a me arrumar melhor, não para impressionar ninguém, mas porque me fazia sentir bem. Pintei o cabelo, que tinha ficado mais branco nos últimos meses de estresse. Escolhi um tom castanho claro, que me rejuvenesceu. Comprei roupas novas, nada extravagante, mas peças que me caíam bem e me faziam sentir bonita. As amigas da igreja começaram a comentar que eu estava diferente, radiante até, e isso me surpreendia porque eu não achava que estivesse fazendo nada de especial, apenas vivendo. Dona Geralda, a mesma que tinha me dado a primeira pista sobre a traição de Edilson, veio me visitar em março. Trouxe um bolo de fubá ainda quente e sentou na minha cozinha renovada, olhando tudo com admiração. Disse que a cozinha tinha ficado linda, que eu tinha bom gosto. E então, com aquela franqueza típica dela, disse que estava orgulhosa de mim. Que tinha visto muitas mulheres da nossa idade engolindo traições, fingindo que estava tudo bem, por medo de ficarem sozinhas, por medo do que as pessoas iam dizer, e que eu tinha tido coragem de escolher minha dignidade. As palavras dela me emocionaram. Tomamos café juntas, comemos o bolo e conversamos sobre a vida, sobre como às vezes perdas são na verdade libertações. Foi em abril, exatamente um ano depois de ter descoberto as mensagens no celular de Edilson, que aconteceu algo inesperado. Eu estava na feira de sábado de manhã comprando verduras quando esbarrei em Silas. Fazia meses que não o via, desde aquela viagem a Caldas Novas. E ele estava diferente, mais magro, com o rosto mais marcado, mas sorrindo. Nos cumprimentamos com certa timidez. Afinal, tínhamos compartilhado um dos piores momentos das nossas vidas juntos. E havia uma intimidade estranha nisso. Ele perguntou se eu podia tomar um café, disse que gostaria de conversar e aceitei. Fomos até uma padaria próxima. Sentamos em uma mesa no canto. E Silas me contou como tinha sido o ano dele. O divórcio com Neuza tinha sido finalizado. Os filhos estavam morando com ele. Ele tinha conseguido se manter no emprego e estava reconstruindo a relação com os meninos, que no início tinham ficado muito magoados com a separação. Disse que tinha feito terapia, que estava aprendendo a lidar com a dor da traição e que aos poucos estava encontrando paz. Contei a ele sobre minha própria jornada, sobre o divórcio, sobre Arthur, sobre como estava me redescobrindo. Conversamos por quase 2 horas e quando nos despedimos, Silas me deu um abraço apertado e disse que eu tinha sido uma inspiração para ele, que me ver lutando pelos meus direitos tinha lhe dado coragem para fazer o mesmo. Aquilo me tocou profundamente. Nunca tinha pensado em mim como inspiração para ninguém. Sempre me via apenas como uma mulher, tentando sobreviver a uma situação horrível. Mas ouvir aquilo me fez perceber que talvez minha história pudesse ajudar outras pessoas. Em maio, Jandira me deu uma notícia que mudou tudo novamente. Ela e Roberto tinham decidido se mudar para Itaúna. Roberto tinha conseguido uma transferência de emprego e eles queriam que Arthur crescesse perto de mim, que tivesse a avó presente no dia a dia. A notícia me encheu de alegria de um jeito que não sentia há muito tempo. Ia ter minha filha perto, ia ver meu neto crescer, ia poder estar presente na vida deles. Ajudei Jandira e Roberto a procurar casa, e quando encontraram uma a apenas 3 quarteirões da minha, tive certeza de que a vida estava me dando um presente depois de tanto sofrimento. A mudança deles aconteceu em junho. Passei dias ajudando a arrumar a casa nova, montando o quarto do Arthur, organizando a cozinha de Jandira. E aquela movimentação, aquela energia de recomeço, era contagiante. Arthur já estava com 6 meses, gordinho, sorridente, e toda tarde eu ia até a casa deles para ficar um pouco com ele. Segurava meu neto no colo, cantava cantigas de ninar e sentia que tudo que tinha passado valia a pena para chegar naquele momento.
Foi também em junho que recebi uma notícia inesperada. Wellington me ligou dizendo que tinha sido promovido no trabalho, que agora era diretor de projetos da empresa onde trabalhava, e que uma das primeiras coisas que queria fazer com o aumento de salário era me levar para viajar. Disse que eu merecia conhecer lugares novos, sair um pouco de Itaúna, respirar ares diferentes. A princípio resisti. Nunca tinha sido de viajar. Sempre achei que não tinha tempo, não tinha dinheiro. Mas Wellington insistiu tanto que acabei aceitando. Marcamos para julho, uma semana no litoral de São Paulo, em uma pousada simples, mas confortável que ele tinha pesquisado. Quando chegou julho e fizemos aquela viagem, foi uma das experiências mais libertadoras da minha vida. Ver o mar pela primeira vez em décadas, sentir a areia nos pés, o vento no rosto, caminhar na praia ao amanhecer com meu filho ao lado, conversar sobre a vida, sobre arrependimentos, sobre recomeços. Wellington me pediu desculpas novamente por ter sido ausente durante o casamento, e principalmente durante a separação. Disse que tinha se dado conta de como tinha falhado como filho, e que queria consertar isso. Perdoei ele ali, na beira do mar, porque entendi que todos nós estávamos aprendendo, crescendo, e que família é sobre dar segundas chances. Voltamos para nossas cidades renovados, e eu com a certeza de que tinha feito as pazes não só com o meu filho, mas também comigo mesma. Em agosto, quase sem querer, comecei a escrever. Comprei um caderno simples e comecei a anotar minha história. Desde o dia que descobri as mensagens até ali, cada momento, cada dor, cada vitória. Não sabia bem por que estava fazendo aquilo. Talvez para processar, talvez para deixar registrado, mas o ato de escrever era terapêutico. Passava as noites escrevendo, relembrando, chorando às vezes, mas também sorrindo ao perceber o quanto tinha crescido. Mostrei o caderno para Jandira em setembro, e ela leu tudo com lágrimas nos olhos. Disse que minha história precisava ser contada, que poderia ajudar outras mulheres que estavam passando pelo mesmo, e sugeriu que eu procurasse um grupo de apoio na igreja, que talvez pudesse compartilhar minha experiência. A princípio, achei a ideia assustadora, mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Em outubro, juntei coragem e procurei a coordenadora do grupo de mulheres da igreja, Dona Cleusa, uma senhora de 74 anos que sempre foi muito acolhedora. Contei a ela sobre minha ideia de compartilhar minha história, e ela adorou. Disse que muitas mulheres do grupo estavam passando por situações parecidas, traições, casamentos difíceis, e que ouvir um testemunho de superação poderia fazer toda a diferença. Marcamos para o encontro seguinte, uma terça-feira à tarde. Quando chegou o dia, eu estava nervosa como nunca. Arrumei meu caderno, reli alguns trechos, respirei fundo e fui. Havia umas 15 mulheres na sala, a maioria mais velha que eu. E quando Dona Cleusa me apresentou e disse que eu ia compartilhar minha experiência, senti todas as atenções se voltarem para mim. Comecei devagar, contando sobre os 42 anos de casamento, sobre a descoberta da traição, sobre a dor de ler aquelas mensagens. Vi lágrimas nos olhos de algumas mulheres. Vi outras acenando com a cabeça como se reconhecessem cada palavra. Contei sobre como planejei minha resposta, sobre a viagem a Caldas Novas, sobre o confronto, sobre o divórcio difícil. E então contei sobre a reconstrução, sobre aprender a viver sozinha, sobre descobrir que eu valia mais do que aquele homem tinha me feito acreditar. Quando terminei, o silêncio na sala era pesado, emocional. Então uma mulher levantou a mão. Ela se chamava Lourdes, tinha 71 anos, e com a voz embargada contou que o marido dela também a traía há anos, que ela sabia, mas fingia que não, porque tinha medo de ficar sozinha, de não ter como se sustentar. Outras mulheres começaram a falar também, compartilhando suas próprias histórias, suas dores, seus medos. E ali, naquela sala simples da igreja,
Criamos uma conexão profunda, uma irmandade de mulheres que tinham sido machucadas, mas que estavam dispostas a se levantar. Nos meses seguintes, continuei participando do grupo. Virei uma espécie de mentora para algumas daquelas mulheres, ajudando com conselhos jurídicos, indicando meu advogado, apenas ouvindo quando precisavam desabafar. Lourdes, a senhora que tinha falado no primeiro dia, tomou coragem e pediu separação do marido em novembro. Foi um processo difícil. Ela chorou muito, teve crises de arrependimento, mas eu estava lá, segurando a mão dela, lembrando que ela merecia dignidade. Ver aquela mulher se libertando de um casamento abusivo me fez perceber que minha dor tinha tido um propósito maior. Em dezembro, Arthur fez 1 ano. Fizemos uma festa pequena na casa de Jandira, com bolos, docinhos e algumas crianças da vizinhança. Ver meu neto destruindo o bolo de aniversário com aquele sorriso banguela foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Edilson não foi convidado, obviamente, e nem fez questão de aparecer. Soube por terceiros que ele tinha tentado reatar com Neuza alguns meses atrás, mas ela tinha recusado, que ele estava sozinho em Divinópolis, que o escritório de contabilidade tinha fechado por falta de clientes. Parte de mim, a parte que ainda guardava 42 anos de história, sentiu uma pontinha de pena. Mas era só isso, uma pontinha, porque ele tinha escolhido aquele caminho. Foi também em dezembro que aconteceu algo que me surpreendeu completamente. Estava no supermercado fazendo compras para a ceia de Natal, quando esbarrei em Silas novamente. Fazia meses que não nos víamos. E ele estava diferente, mais bem cuidado, mais leve. Conversamos ali mesmo, entre as prateleiras de temperos e massas, e ele me contou que os filhos estavam bem, que um tinha entrado na universidade e o outro estava terminando o ensino médio, que a vida tinha se acertado de uma forma que ele não imaginava possível 1 ano atrás. Então, meio sem jeito, ele me convidou para tomar um café. Aceitei sem pensar muito. E fomos até uma padaria próxima. Conversamos por horas, sobre tudo e sobre nada. Sobre os netos, sobre trabalho, sobre a vida. E quando nos despedimos, Silas segurou minha mão e disse que gostaria de me ver de novo. Não como aliados em uma vingança, mas como 2 pessoas que tinham passado pela mesma tempestade e saíram do outro lado. Fiquei sem saber o que responder. Não estava procurando ninguém. Não achava que estava pronta para qualquer tipo de relacionamento. Mas havia algo na honestidade dele, na vulnerabilidade que compartilhávamos, que me tocou. Disse que sim, que poderíamos nos ver de novo. Nos meses seguintes, Silas e eu começamos a nos encontrar regularmente. Nada romântico, apenas cafés, caminhadas na praça, conversas. Ele me contava sobre os desafios de criar 2 adolescentes sozinho, e eu falava sobre minha redescoberta como mulher independente. Aos poucos, foi nascendo uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo e compreensão. As pessoas de Itaúna começaram a falar, é claro, porque cidade pequena é assim. Mas eu não me importava mais com fofocas. Tinha aprendido que a opinião dos outros não definia quem eu era. Em março do ano seguinte, 2 anos depois de ter descoberto a traição, recebi a última parcela da pensão de Edilson. Era o fim oficial de qualquer ligação financeira entre nós. Peguei aquele dinheiro e fiz algo que sempre tinha sonhado, mas nunca tive coragem. Comprei uma máquina de costura industrial nova, de última geração, e transformei um dos quartos da minha casa em um ateliê de verdade. Comecei a aceitar mais clientes, a fazer trabalhos mais elaborados, vestidos de noiva, roupas de festa, e meu negócio começou a crescer. Tinha fila de espera, tinha indicações, e pela primeira vez na vida, estava ganhando meu próprio dinheiro, de uma forma que me orgulhava profundamente. Jandira me ajudou a criar uma página nas redes sociais para divulgar meu trabalho, e para minha surpresa, fez sucesso. Mulheres de cidades vizinhas começaram a me procurar,
E eu, aos 70 anos, estava construindo um negócio próprio, algo que era completamente meu. Foi em maio, durante um jantar na casa de Jandira, que Silas, que tinha sido convidado junto com os filhos dele, segurou minha mão por baixo da mesa. Olhei para ele surpresa e ele sorriu. Aquele sorriso tímido que eu tinha aprendido a conhecer. Não dissemos nada, mas naquele gesto simples, entendi que estávamos construindo algo novo. Algo que não tinha pressa, que não precisava de definições, mas que era real. Aos 70 anos estava aprendendo que o amor pode vir de formas inesperadas, que recomeçar não tem idade e que às vezes as pessoas que passam pela mesma dor conseguem se curar juntas. Em junho, 3 anos depois daquela manhã fatídica de abril, quando descobri as mensagens, olho para trás e vejo o caminho percorrido. Vejo a Carminha que era, a mulher que acordava cedo para fazer café para um marido que a traía, que engolia humilhações em silêncio, que vivia para agradar os outros. E vejo a Carminha que sou agora, uma mulher que escolheu sua dignidade, que lutou pelos seus direitos, que se reconstruiu das cinzas. Tenho meu ateliê, tenho meus clientes, tenho minha independência financeira, tenho Jandira morando perto, tenho Arthur crescendo lindo e esperto, vindo me visitar toda tarde. Tenho Wellington me ligando toda semana, participando mais da minha vida. Tenho as amigas do grupo da igreja, mulheres que se apoiam mutuamente. Tenho Silas, com quem estou construindo algo bonito, sem pressa, sem pressão. E tenho eu mesma, finalmente. A melhor vingança contra Edilson não foi destruir a vida dele, não foi vê-lo sozinho e falido. A melhor vingança foi reconstruir a minha. Foi provar para mim mesma que eu era mais forte do que ele jamais imaginou. Foi mostrar que mesmo depois de 42 anos vivendo para outra pessoa, eu ainda tinha tempo de viver para mim. Hoje, quando acordo de manhã, tomo meu café sozinha e olho pela janela da cozinha reformada. Sinto paz. Uma paz que não vem de ter alguém ao meu lado, mas de estar completa sozinha. Uma paz que vem de saber que fiz as escolhas certas, que lutei quando precisava lutar, que perdoei quando precisava perdoar, mas que nunca, jamais, abri mão da minha dignidade. A traição de Edilson poderia ter me destruído, poderia ter me transformado em uma mulher amarga, rancorosa, presa no passado. Mas escolhi outro caminho. Escolhi me libertar. E hoje, aos 70 anos, com meu neto no colo, meu ateliê cheio de trabalho, minhas amigas ao redor. E talvez, quem sabe, um novo amor surgindo devagar. Posso dizer com toda certeza: a vida depois da traição não é apenas possível, é maravilhosa. Porque quando você se escolhe, quando você decide que merece mais, quando você luta pela própria felicidade, você não apenas sobrevive, você renasce. E eu renasci. Mais forte, mais sábia, mais eu mesma do que nunca fui em toda a minha vida.